Olá, eu sou o Vinícius e vou apresentar junto com os meus colegas Lucas e Pedro sobre a criação de um protótipo de um veículo off-road 4x4 movido a transmissão hidráulica. O objetivo do nosso trabalho é apresentar uma solução inovadora no ramo de veículos off-road, mais especificamente no ramo de mini-bajas. Para essa solução inovadora, a gente pensou em criar um protótipo com transmissão nas 4 rodas, movido a transmissão hidráulica, no caso, né? Para isso, aqui no nosso trabalho, a gente vai representar esquematicamente todo o sistema hidráulico, apresentar o funcionamento dos mecanismos, motor, bomba, das válvulas, e também, por fim, a gente vai concluir com a análise da viabilidade desse protótipo, se realmente é possível, por ser um protótipo, como foi comentado, inovador. Então, a gente quer saber por que nunca ninguém apresentou um protótipo desse. Então, a gente vai fazer um estudo no final e vamos mostrar por que não é viável ou por que é viável esse protótipo. Primeiramente, vamos começar explicando o que é um mini Baja. Um Baja, ele é um protótipo de veículo off-road para competições fechadas, né? Porque ele é um tipo de veículo que não pode rodar na cidade, né? Ele não é emplacado. E, e daí é esse tipo de veículo, off-road para trilhas. A maioria deles já são 4x4, porém o Mini Baja, mais especificamente, que é um projeto de competição das universidades que tem pelo mundo inteiro, esse veículo ele é só para uma pessoa, por isso que é mini, né? Assim como tem também a equipe de competição Fórmula, que também é só para um piloto. Ali na imagem vocês podem ver ali, esse veículo é da Faculdade de São Paulo, lá da FEI. É um protótipo bem completo deles, é bem interessante esse veículo deles. E aí as competições são a níveis regionais, nacionais e também tem a etapa mundial nos Estados Unidos. Atualmente os projetos das universidades aí pelo mundo afora estão começando a ser criados os modos de condução 4x4, né? Porque até um ano atrás, mais ou menos dois, era praticamente só veículos 4x2 que havia nas competições. Porém, a SAI, que é quem organiza essas competições, ela está incentivando a criação de protótipos 4x4. Afinal, todos os veículos off-road são 4x4, né? Então, a gente agora aqui no Brasil, essa transição está sendo um pouco mais lenta, mas agora durante a pandemia, nas competições, eles começaram a incentivar a gente a apresentar esse tipo de protótipo. E é isso que a gente também está fazendo aqui, apresentando como seria uma solução de implementar o 4x4 num Baja. Mas agora por que a gente quer implementar o hidráulico ao invés do mecânico, né, no sistema 4x4? O principal ponto é a questão do regulamento e da segurança que a SAI impõe para a gente. Então, com o mecanismo hidráulico, desculpa, a gente conseguiria flexibilizar a passagem da transmissão de potência por dentro do cockpit do piloto. Não seria necessário ali um túnel no meio do veículo para passar um eixo cardan. A gente consegue passar as linhas de fluido hidráulico pela lateral e seriam com certeza menores do que a passagem de um eixo cardan. Essa questão também já engloba a parte do espaço, que a gente conseguiria reduzir um espaço ocupado pela transmissão da potência, né? Então o cockpit já fica um pouco maior para o piloto, um pouco mais de conforto e ergonomia para ele. Seria também uma questão inovadora no ramo, então a gente pensou em fazer como nós somos uma equipe nova ali, o CTJ, a gente pensou em inovar realmente. E outro ponto também bem interessante é a questão do motor estacionário, porque atualmente a SAI obriga a gente, no regulamento ali, ela impõe que a gente use o mesmo motor, é o motor da Briggs estacionário. Só que a gente agora trabalha com ele variando a rotação dele. Então, esse motor não foi projetado para isso, ele foi projetado para ser um motor estacionário, para um gerador, para uma bomba hidráulica, entende? E daí a gente voltaria a trabalhar com esse motor do método que ele foi projetado, trabalhando sempre na mesma faixa de rotação, que no caso estaria ali tocando a nossa bomba hidráulica. E daí, como eu já havia comentado, a transmissão de potência por linhas flexíveis, que isso seria muito bom para a gente. A gente pode excluir o uso de homocinéticas, juntas deslizantes,
E seriam 5 eixos a menos no veículo, né? Os componentes hidráulicos que a gente iria utilizar para esse veículo 4x4, eles são... Aqui a gente deu uma enxugada, porque o mecanismo hidráulico ele abre portas para vários modos de condução, né? Então a gente decidiu optar por um modo de condução um pouco mais simples, sem tantas variações, apenas com a variação do 4x4 para 4x2. E para isso a gente vai utilizar uma bomba hidráulica, né? 4 motores hidráulicos, um para cada roda, um reservatório do fluido e apenas um filtro. Essa questão de apenas um filtro é uma questão um pouco delicada ali. O ideal seria a gente usar pelo menos 5 filtros, né? Um filtro na admissão da bomba e outros 4 filtros na saída de cada motor, né? Um filtro para cada motor. Porém, como o nosso motor ali que o regulamento exige que a gente use, ele é um motor com uma potência não muito grande, a gente tenta maximizar a eficiência do nosso veículo. Então, a gente optou, no caso, por tirar esses 4 filtros da saída do motor para ter uma eficiência um pouco melhor do nosso veículo. Também ali a gente, com o nosso modo de condução, a gente vai trabalhar com 2 comandos hidráulicos e 2 válvulas de divisão de vazão e uma válvula de alívio por segurança, já logo ali na saída da bomba, caso a pressão exceda o que o nosso fabricante recomenda, essa válvula de alívio vai aliviar essa pressão. Agora aqui vocês podem ver o nosso esquema hidráulico. Começando ali pela esquerda, nós temos o reservatório. Já em seguida, temos a passagem do fluido por um filtro e logo após ali a bomba. Depois da bomba, a gente já vem ali com uma válvula, com um comando, desculpa, um comando de acionamento por pedal com retorno por mola. Esse comando ele não é um comando binário, ele é um comando com gradiente, né? Ele vai, conforme vai acelerando, ele vai pisando no pedal, ele vai liberando o fluxo para a linha B, a linha de baixo ali, né? No momento que ele está desacelerado, todo o fluido que a bomba, toda a vazão que a bomba produz, ela volta para o reservatório. Só que conforme o piloto vai acelerando ali o veículo, esse fluido começa a ser direcionado para a linha B. Após passar pela linha B, ele já vai para a válvula de alívio, como eu havia comentado, e em seguida já entra num outro comando hidráulico. Esse comando hidráulico por acionamento de botão, sem retorno, então apertou o botão, fica pressionado. Esse comando é o comando que produz os nossos 2 modos de condução, o modo condução 4x4 e o modo de condução 4x2. Esse nosso esquema de transmissão aqui, ele na verdade está trabalhando com uma transmissão nas 4 rodas, com os 2 eixos bloqueados. Então, o eixo dianteiro bloqueado, caso fosse mecânico, né? Seria a mesma coisa que os eixos dianteiros bloqueados e os eixos traseiros bloqueados. Só que ali naquele comando, a gente pode ver que é uma válvula de divisão de pressão. Então o fluido ele vai para onde ele preferir. Então as rodas da frente podem girar em velocidades diferentes das rodas de trás. Isso já não acontece ali depois nas 2 válvulas divisórias de vazão, que estão ali indo nas 2 linhas, né? Aí nas válvulas divisórias de vazão, essa válvula obriga com que os dois motores girem sempre na mesma velocidade. Ali também naquele segundo comando ali, agora na imagem ele está acionado o modo 4x4, como eu já havia comentado, porém quando o botão é pressionado, ele gera o fluxo de fluido apenas para a linha inferior ali, que seria a linha dos motores traseiros. Então, quando ele aciona aquele botão, a vazão vai apenas para os motores traseiros e os motores dianteiros ficam inativos. Esse modo de condução ali, esse acionamento desse botão, é muito interessante para a gente porque a gente consegue dobrar a nossa velocidade máxima. Por conta da velocidade máxima ser limitada pela vazão da bomba hidráulica, assim a gente consegue dividir essa vazão apenas para os motores de trás. Então a gente consegue uma velocidade máxima maior. Claro, no modo 4x4 a gente vai ter um torque maior, porque são 4 motores tracionando, mas a gente vai ter uma velocidade de apenas 27 km por hora no modo 4x4. Quando nós acionamos o botão e vai para o modo 4x2, a gente consegue a velocidade de 54 km por hora.
uma velocidade já bem maior do que os 27. Certo. Agora nós vamos falar um pouco em mais detalhes sobre cada um dos principais componentes do sistema hidráulico. Ah, Primeiramente, vamos iniciar com a bomba hidráulica. Basicamente, a bomba hidráulica é uma fonte mecânica de energia que converte a energia mecânica em energia hidráulica. No nosso exemplo, podemos pensar no veículo Baja, que tem um motor a combustão, sendo a fonte mecânica que gira a nossa bomba hidráulica, que faz o papel de transformar essa energia mecânica do motor em uma energia hidráulica, movimentando o fluido dentro do sistema. Existem vários tipos de bombas hidráulicas. A gente pode dar duas categorias principais, seriam as bombas de pistão e as bombas rotativas. Um exemplo seria a bomba de pistão com placa oscilante. Ela tem um funcionamento curioso, como visto no vídeo. Essa placa gira, que faz com que os pistões oscilem e bombeiem o fluido dentro do sistema. Além disso, as bombas rotativas também podem ser subdivididas. Uh, um exemplo seria a bomba cinética, que tem um elemento de aletas que rotaciona e impulsiona o fluido na direção radial para fazer o bombeamento. Bom, para o nosso sistema, a bomba de parafuso foi escolhida. Seu funcionamento se baseia em duas engrenagens helicoidais ou dois parafusos rodando e impulsionando o fluido, sendo que um deles é de rotação livre e o outro é impulsionado pela fonte mecânica. Com isso, o modelo escolhido para nosso sistema é a S80 da empresa Haibel. Ela possui um tamanho nominal de 125 cm3 por rotação, uma máxima pressão contínua de 175 bar, máxima pressão intermitente de 200 bar, rotação máxima de 2.000 RPM e uma rotação mínima de 500. Bom, falando um pouco agora sobre as válvulas e acionamento do sistema. Inicialmente com a primeira válvula que aparece no diagrama, essa seria uma válvula que direciona o fluxo do fluido do reservatório para a linha dos motores. Então ela teria um acionamento por pedal, um retorno por mola, e esse acionamento ele seria um acionamento gradual para simular o efeito de aceleração do motor. Basicamente, então, esse seria a válvula que funciona como acelerador do veículo mini Baja. Bom, além disso, também temos uma válvula divisora de vazão. Essa válvula tenta manter a vazão igual para ambos os motores de cada eixo, para manter a velocidade deles igual, tão necessária no off-roading. A outra válvula do nosso sistema seria a válvula divisória de pressão. Essa é uma válvula que possibilita ao piloto a escolha da tração 4x4 ou 4x2. Ela permite que o piloto, no caso de um possível atolamento, ele possa optar pela tração 4x2, mandando toda a pressão do sistema para o eixo traseiro, fazendo com que haja saída do obstáculo ou atolamento. Eu vou explicar sobre os motores utilizados e também sobre o fluido que será utilizado no projeto. Primeiramente, vamos ver aqui o esquema hidráulico. No esquema hidráulico aqui, os motores serão essa última parte aqui, ó, na parte da direita. São esses 4 pontos redondos aqui, isso aqui representa o motor em cada roda. No caso, são as 4 rodas, será um motor em cada roda. Sobre os dados que nós projetamos ali, a gente viu que necessariamente necessitava 180 Nm em cada roda. E só explicando ali sobre os motores, qual que é a função deles, né? O motor hidráulico, ele transforma a energia de um fluido em movimento em uma energia mecânica.
que no caso do nosso projeto do Baja ali, ele vai fazer com que o veículo comece a andar, né? Ele transmite a potência em cada roda ali e o veículo consegue andar ali de acordo com o terreno. E como podemos ver no esquema hidráulico ali, os motores aqui na direita, na parte superior, são essas 4 partes ali que eu mostrei para vocês ali no esquema hidráulico. E dentre as escolhas que pesquisamos ali, nós optamos por utilizar um motor da empresa Ribel, o modelo SOMP. Como podemos ver aqui, que está mostrando ali na parte de cima ali da tabela. Podemos ver ali que o torque máximo intermitente é de 186 Nm, que já é maior que o nosso torque necessário que nós precisamos em cada roda ali, né? Que são 180 Nm, isso aí calculado num terreno de 45 graus. Aqui agora vamos ver a tabela, né? Sobre as características desse motor que nós escolhemos. Optamos por escolher ele da empresa Ribel, que é o Série HOMP, que eles são construídos com extrema precisão, garantindo padrões de qualidades elevadas e alto desempenho. Eles são divididos em vários deslocamentos volumétricos, com faixas de 36 a 189 centímetros cúbicos por rotação, a pressão máxima até 175 bar e a faixa de rotação de 155 a 1650 RPM. Um torque máximo de até 555 Nm. Onde podemos ver nessa tabela que os valores nominais, que é o tamanho, né, de cada motor, e outras características, onde que no nosso projeto, já visto na tabela anterior, que é essa daqui, nós podemos ver que o torque necessário ali, o mínimo torque necessário que nós sabemos é 180 Nm. Então, aqui na nossa tabela, aqui, o tamanho nominal será de 80. E, dentre outras características, né, o deslocamento volumétrico, 77, a rotação máxima contínua intermitente, que é 770, 960, o torque máximo contínuo intermitente, que é 146 e 186, a potência máxima contínua, que é 13,4, potência máxima intermitente 16,1, pressão máxima contínua 140, pressão máxima intermitente 175, a vazão máxima contínua 60, a vazão máxima intermitente 75 e o peso do motor de 5,7 kg. Esse motor ele funciona, é um motor hidráulico tipo palheta, e ele funciona da seguinte maneira: ele entra um fluido ali na parte azul, ali, como podemos ver nessa figura na esquerda inferior, e ele vai fazer uma pressão com que faça o eixo ali, né, rodar e sair na parte da direita, na parte vermelha ali. E esse ali vai rodar e rodando ali será o nosso eixo da roda, que aquilo ali vai transmitir o motor, a potência para a roda. Que, como podemos ver aqui na figura, né, no lado ali das séries HOMP, a figura do motor ali, ele tem duas entradas. No caso, ele vai ter não é duas entradas, é uma entrada e uma saída. No caso, vai entrar um fluido por uma das entradas ali e vai sair o fluido por outra entrada. Agora, explicando sobre os fluidos hidráulicos, que tem um objetivo muito importante no nosso projeto, que é transmitir pressão e potência, que será um fator muito importante no nosso sistema mini Baja. Os fluidos têm um papel muito importante no sistema, né? E será transmitir a potência, lubrificar ali o sistema, proteger contra a oxidação e também fazer a troca de calor. No caso, não deixando os calores elevar muito. E o fluido que optamos por utilizar é o fluido 690-4842C, onde que esse fluido também é utilizado pela empresa Bobcat, que é uma empresa de referência
tem muitos veículos que utilizam esse sistema hidráulico. E ele, no caso, esse fluido aí é um fluido de água glicol, que tem as características, tem a característica, né, por ser um óleo derivado do petróleo, e ele é misturado com água. E isso é uma mistura ali de propileno glicol com água, no caso do propileno glicol, que é 55% do fluido, e 48% da água, com a proteção contra a congelação de até menos 37 graus. E esse fluido é muito bom por causa que, como o veículo pode estar em várias situações ali, e o motor pode esquentar bastante, é bom por questão que ele é anti-chamas, esse óleo. E o óleo, se caso vazar, que pode ocorrer alguns vazamentos ali, por ser um sistema totalmente hidráulico que a gente está projetando aqui, ele pode vazar e com isso pode acontecer, se caso tiver alguma faísca ou alguma coisa assim, o óleo não vai entrar em chamas. E isso a gente conta também por questão da segurança do nosso veículo e também do condutor, né? Por fim, agora vamos discutir a viabilidade desse nosso projeto. A gente conseguiu dividir basicamente em 4 prós e 3 contras. A principal vantagem, com certeza, desse projeto hidráulico é, como eu já havia comentado, a transmissão de potência por linhas flexíveis. E outra vantagem grande que a gente encontrou é que a gente consegue atingir o torque máximo a baixas rotações. Isso atualmente a gente já não consegue com o nosso veículo mecânico, né? Então a gente tem essa grande vantagem, que é quando a gente precisa do torque máximo, quando o veículo está parado, às vezes num aclive, numa rampa, num buraco, assim a gente teria essa grande vantagem no hidráulico. A gente consegue também inovar muito nos modos de condução, como eu havia comentado, a gente consegue facilmente ali com a adição de algumas válvulas, alguns comandos, a gente consegue tanto o 4x4, quanto o 4x2, quanto o 4x4 AWD, como é chamado. O AWD ele consegue dividir a, a rotação em todas as rodas, então a gente vai conseguir uma dinâmica veicular muito boa com esse mecanismo 4x4. Porém, como eu havia comentado, para esse primeiro projeto a gente pensou em ser um pouco mais simples. Então, talvez a gente vai ter um pouco uma dinâmica não tão boa no nosso veículo, mas a gente vai conseguir apresentar um protótipo já bem interessante. E também, claro, a gente não vai necessitar de uma caixa de marchas, que atualmente é uma das coisas mais caras do nosso veículo, né? Então a gente já vai conseguir reduzir essa questão, esse componente a menos, né? A gente vai precisar apenas de uma redução na questão mecânica ali para colocar um veículo, um mecanismo hidráulico no nosso veículo. A gente vai precisar apenas de um conjunto de engrenagens para fazer a redução da relação da rotação do motor, porque a rotação do motor é muito alta para a rotação da bomba. Então a gente vai ter que colocar só uma reduçãozinha ali por engrenagem ou por corrente, mas que é algo bem simples. Já os contras, o principal ali que foi o que até excluiu a nossa utilização desse projeto 4x4 hidráulico foi a baixa eficiência, porque como eu havia comentado, o nosso regulamento exige que a gente use um motor X lá, o motor da Briggs. E esse motor ele tem só 7,5 HP. E ali fazendo os cálculos do nosso projeto, a gente viu que o mecanismo hidráulico iria consumir mais potência do que isso. Então ali, infelizmente, a gente já excluiu essa possibilidade de trabalhar com um mecanismo hidráulico. Porém, caso um dia autorize a gente a trabalhar com motores com uma potência um pouco maior, o projeto hidráulico seria realmente muito, muito inovador. Outro contra também seria a inércia no conjunto da suspensão. Por ter os motores hidráulicos nas rodas, a gente teria uma inércia muito grande, uma massa muito grande ali nas rodas. Então, novamente, a gente estaria prejudicando a dinâmica veicular. E outro contra também seria a manutenção e os vazamentos, que isso até pode ser uma questão de exclusão da competição por conta da questão de vazamentos, caso ocorra algum vazamento,
a gente pode ser excluído da competição se estiver sujando a pista ou algo do tipo, né? Agora, o desempenho aqui, nós vamos comparar o desempenho do 4x4 hidráulico com o nosso atual 4x2 mecânico, né? Atualmente a gente tem um torque combinado ali de 425 Nm. Já no 4x4 hidráulico, a gente conseguiria 744 Nm. É um torque muito, muito elevado, então a gente conseguiria com tranquilidade transpor todos os obstáculos que a competição exige pra gente, que é principalmente o principal obstáculo ali é uma rampa de 45 graus de inclinação. Na competição eles pedem que a gente chegue com o veículo na frente da rampa e comece a subir. Tem muitas equipes que não conseguem, a gente também, infelizmente, não conseguiu na nossa competição. Então, com esse torque ali combinado do 4x4, com certeza a gente conseguiria. Já na questão da velocidade máxima, a gente atualmente tem 62 km por hora de velocidade máxima. A gente estaria reduzindo um pouco essa velocidade máxima para 54 km por hora, porém ainda está dentro do estimado ali. Tanto que quando a gente foi iniciar o nosso projeto, a gente criou duas premissas. A premissa número 1 seria ultrapassar os aclives de 45%, de 45 graus, desculpa, um aclive de 100%. E a outra premissa seria fazer com que o veículo ultrapasse os 50 km por hora. Então a gente conseguiu atingir essas duas premissas. Porém, ali no final, ali como a gente pode ver, a potência consumida é muito maior do hidráulico do que do mecânico. O mecânico a gente está ali utilizando 7,5 HPs do veículo e no hidráulico a gente necessitaria de 17 HP no mínimo. Então, infelizmente, aí excluiu a nossa ideia de trabalhar com um veículo hidráulico atualmente, né, com esse motor que a gente tem no regulamento. Caso, como eu já havia comentado, a SAE disponibilize a utilização de motores com um pouco mais de potência, a gente com certeza vai voltar a pensar no modo hidráulico de condução.